É verdade, vocês tinham falado que você tinha dado Feliz Ano Novo. Vocês não fizeram episódio Não, a especial gente ainda. veio Foi depois. entre o Natal e o Ano Novo. Também Eu achava tava. isso. Eu Então, me confundi. feliz ano novo pra nós, que a gente tenha bastante Isso. sucesso, que o melhor da vida nos encontre Se Deus quiser. sempre. Saúde, se Deus quiser. Sim. A saúde que nos for possível. Eu tô querendo toda a saúde. Eu não quero nenhum problema de saúde. Eu ainda tô nessa fase Olha, de... esse é um. Mas esse é. Aí já deu. Já se perdeu. Isso também é uma. Hoje também falei. Eu atendi bem cedinho hoje e falei uma coisa interessante que acho que dá um bom. Mas a gente já falou sobre isso. Que dá uma boa conversa, que é o quanto que a gente. Isso tu ia gostar, porque o quanto que a gente tem esse hábito de tirar do cardápio o fígado. Sabe assim, a gente só quer filé mignon. Mas que em algum momento, às vezes, a gente tem que comer. Ai, tô até falando de carne, eu não sei porque que eu usei essa metáfora, mas que, né? Que é só... Que eu, por exemplo, prefiro sempre peixe grelhado, mas em algum momento talvez eu tenha que comer fígado. Então, que as possibilidades que estão entre o céu e a terra, não tendo aqui uma visão religiosa de céu e terra, mas esse espaço, né, que nos contém em cima pelo céu e nos contém embaixo pela terra, que nesse espaço as possibilidades são infinitas, mas que a gente tem, então, um senso de preservação que nos leva sempre a fazer uma seleção das possibilidades que a gente gostaria, deixando todas as outras de fora. E quando a gente deixa todas essas outras de fora, elas se aproximam da gente. Tá bom, eu quero doença esse ano, então. Não, é colocar no cardápio tudo que Sim, olhar pro todo. Olhar para o todo. Então, isso também dá uma conversa bem boa, João. E talvez um pouco mais leve, tá? De a gente para começar 2023. Brincar mais e também menos comprometedora no sentido de que a gente não está falando de um assunto que muita gente sabe. Esse a gente sabe mais. Tá. Vamos nesse, então. Não sei. Me veio agora que eu gostaria de fazer o outro em algum momento, mas vamos nesse. Vamos, acho que para começar 2023 pode ser bom um pouco mais... que é menos específico, né? Que engloba todas as pessoas mesmo. Tá. Não, pais e filhos também engloba todas as pessoas, sim. né? Não, eu acho que sim. Mas tu vai começar então, daí tu puxa esse tema. Tu fica confortável para ti? Então tá. Vocês aprovam? Já tá gravando? Começaram a falar, eu já dei. Que bom, olha, já pode fazer aquela imagem preta e branca, Marcelo, sabe? Tá. Um bastidorzinho. Ok. Boa, vamos lá, vamos começar esse ano de 2023 com um tema recém-decidido, assim, né? Como tem sido sempre. E a inspiração sempre vem da prática, né? Para mim, sempre vem... como para ti também, sempre vem dessa fala que surge espontaneamente, que aí é aquela fala que tu te ouves falando ali ao vivo, em cores, no momento, no aqui e no agora, e tu fala, olha que interessante, eu já pensei sobre isso, ou isso está arquivado em algum lugar da minha constituição psíquica e cognitiva, mas nunca tinha sido transformado em palavras, né? E aí hoje de manhã falou, né? Durante um atendimento, bem cedinho, me vi, então, falando para minha cliente, uma pessoa super interessante, e que, então, ali na hora de trazer suas demandas e suas necessidades de orientação e de exposição, então faz uma fala que exclui possibilidades. Quem faz isso? Quem faz isso?
Quem são as pessoas que excluem possibilidades, né? Onde vivem, né? Onde vivem, de que forma se movimentam por esse planeta. E aí, no primeiro momento que eu ouço a frase, e é uma frase tão normal e tantas vezes pronunciada, né? Assim, tipo, eu acho que eu vou fazer isso para eliminar isso. Eu acho que eu vou fazer isso para prevenir isso. Na hora que eu ouço desse lugar do senso comum, né? Que fala, sim, claro, se você não quiser essa experiência, então talvez seja interessante proceder dessa forma para então evitar isso. Não vou falar nada muito específico, né? Para não comprometer ninguém. Então, se você não deseja esse resultado, não faça isso. Proceda de forma aqui, agora, diferente para não ter esse resultado ali na frente. E quando eu ouço isso, quando isso chega no meu ouvido, nos meus ouvidos, e me parece tão normal que a gente, então, funcione dessa maneira. E esse é o funcionamento do senso comum, esse é o nosso funcionamento generalizado, né? Só que tem outros ouvidos presentes que então falam, ué, mas se eu procedo dessa forma para não ter esse resultado ali na frente, eu estou excluindo uma parte, eu estou excluindo uma possibilidade de resultado. Uhum. Então, é como se eu... com todas as possibilidades que eu tenho, eu reduza as minhas possibilidades em 50% para prevenir um desafio. Um mau resultado. Uhum. Para prevenir um desafio. Uhum. E tudo bem, essa é uma lógica... Bem humana. E isso é o que todos nós fazemos o tempo todo. Uhum. Né? No entanto, quando eu... Então, aí o segundo nível de audição começou a atuar, enquanto a minha cliente falava. No entanto, enquanto eu faço dessa forma, eu excluo, eu impossibilito 50%, digamos, e então, por isso, por essa prevenção e por essa eliminação, eu faço com que aquilo que eu excluo, mas que é uma possibilidade humana, se aproxime de mim. Pela simples exclusão. Não é? Porque então eu posso andar de bicicleta ou de motocicleta, mas eu prefiro só a bicicleta e excluo e risco do meu cardápio e risco da minha pauta, da minha risco da minha lista a motocicleta. Excluo da minha realidade. Excluo da minha realidade. Mas em algum momento pode ser que eu precise. Uhum. Pode ser que essa seja a única alternativa que eu tenha. E eu tô te ouvindo, Eve, me chama um pouco a atenção, porque quando eu tenho um conceito, por exemplo, de excluir algo, dentre todas as possibilidades possíveis, uhum, geralmente a gente foca numa das possibilidades. Né? Por exemplo, quando tu fala... Eu tenho a bicicleta, eu tenho a moto. Uhum. E eu quero bicicleta e não quero a moto. Sim. Mas nesse âmbito do transporte, para dar um exemplo só para a gente ficar aqui na metáfora, eu teria ainda um ônibus, teria um carro, teria um barco, teria um navio, várias coisas. Caminhar. Uhum. Mas é interessante como a gente acaba ficando no conceito do que isto eu quero e isto eu não quero. Uhum. E o fato desse eu não quero aqui, às vezes ele já está lidando com uma informação do sistema que está dentro de mim. Que eu não traduzo, eu só traduzo isto eu não quero. Uhum.
né? Exatamente. Então, e eu me lembro que tu falou isso lá no comecinho do Pod Soulcast, né? Às vezes a gente nem sabe o quanto estamos excluindo da nossa própria história através de pequenos desejos, Sim. né? E essa exclusão vai fazer com que nós, fatalmente, e aí não gosto muito de usar essa palavra, mas vai fazer com que nós, provavelmente, para não ficar tão Tão fatal. que nós provavelmente tenhamos que nos aproximar daquilo que nós incluímos pela simples necessidade de incluir. Uhum. Então, é quase como se eu, o tempo todo, desejasse que a vida me favorecesse apenas com aquilo que eu escolho como algo bom para mim. E isso é humano, compreensível e até bonito. Só que, por eu desejar que a vida, enquanto eu desejo que a vida me ofereça apenas aquilo que eu considero bom para mim, enquanto eu faço isso, ao mesmo tempo eu incluo aquilo que não é bom para mim. Porque quando eu escolho o que é bom, eu já estou incluindo o que não é bom, só que eu não tenho consciência. E por não ter consciência, aquilo que não é bom para mim se aproxima de mim. Pela exclusão. Tá, gostaria de colocar em termos mais práticos, sim. Menos teóricos. Menos abstratos, para ficar mais claro, né? Então, o que é, por exemplo, o que não vou falar do que deflagrou esse meu raciocínio lá junto à minha cliente, mas o que o que fez eu lembrar disso agora aqui, quando a gente começa, que é, então, quando a gente deseja feliz ano novo, né? Feliz 2023, feliz ano novo, Marcelo, feliz ano novo, Simone. Bom ano para nós. Quando a gente deseja isso, e se aí cada um de nós começasse a fazer uma lista sobre isso, a gente ia colocar saúde, alegria, dinheiro, prosperidade, dinheiro, carro novo, carro limpo, lavadinho todo mês, carro lavadinho todo mês, piadinha interna, gente. Carro limpo, carro novo, prosperidade, dinheiro, bons amigos, boas relações profissionais, prazer, no fim das contas. Prazer, no fim das contas. Tudo que gere prazer. Isso. Só que quando eu falo saúde, né, eu automaticamente já coloquei, do ladinho de saúde, já coloquei doença. Óbvio. Porque é a antítese, é o antônimo, é o contrário. Então, quando eu falo saúde, eu já coloquei doença. Quando eu falo alegria, eu já coloquei tristeza. Quando eu coloco abundância, prosperidade, eu já coloquei escassez. Faço isso, mas não tenho consciência que fez. E não faço com consciência porque tenho medo. Tenho medo da doença, tenho medo da escassez, tenho medo do frio, tenho medo da fome. Da solidão. Tenho medo da solidão. Então, não coloco nada disso como opção. Só que no cardápio humano, entre o céu que nos contém em cima e a terra que nos contém embaixo, tristeza, doença, escassez, falta de bons amigos, relações controversas. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Então, é óbvio que eu não quero adoecer, mas a doença faz parte do meu cardápio. Então, o que nós fazemos, na verdade, é quase como se nos comportássemos
como alienígenas, que não fazem parte dessa dimensão. Então, eu falava para minha cliente como exemplo, enquanto não houver viagens intergalácticas, nós não vamos colocá-la no nosso cardápio, vamos preferir fazer voos dentro da nossa área aqui, dentro da nossa área aqui. Dentro desses parâmetros. Mas a partir do momento que na condição humana isso começar a ser uma possibilidade, entre para o cardápio. E sabe uma coisa que me chama, Eva, assim, essa exclusão tem um pouco de pensamento mágico, né? Que é o pensamento de quem? De quem? De quem? De quem que a gente tá Diga falando aí, aqui? meu povo, de quem é o pensamento mágico? Quem é que pensa que a solução vai aparecer assim? Sim, né? Então tem aquela coisa, porque isso é bem interessante, né? Tem a visão da criança, que seleciona totalmente o que ela quer ver, e qualquer coisa que sai dali ela bate o pé até a imagem se tornar. E talvez o nosso Acho caminho... que o nome desse episódio pode ser Viagens Intergalácticas, por que não? Desculpa te interromper. Não, e me parece que a evolução, talvez possa falar sobre isso melhor, mas talvez o nosso caminho é justamente o do crescer para abarcar a realidade. Isso, toda a realidade. Amadurecer para abarcar toda a realidade. Né? Exatamente. Então, como essa solução que nós encontramos é uma solução muito conectada com a nossa consciência infantil, é muito interessante que a gente vá tomando consciência de que quando eu desejo o bom para mim, naturalmente e organicamente, por conta do nosso senso de sobrevivência, de preservação, isso fica bem. O que não fica bem é eu não ter consciência que o antônimo, que o contrário, acompanha o meu desejo. Faz parte. Né? Porque quando então eu estou dizendo eu quero isso, automaticamente eu estou dizendo eu não quero aquilo. Mas tudo anda em par. Todas as nossas possibilidades e as nossas condições são pareadas, são de parceria. E duais, né? E uma duais. ponta, outra noutra. Né? Exatamente. Então, esse é um desafio para as pessoas que desejam a maturidade como uma possibilidade existencial e de qualidade de presença e qualidade de... Né? E o outro lado, Eva, porque assim, né? Por exemplo, eu como uma pessoa medianamente supersticiosa... Sim, um brasileiro comum. Sim. Tem uma carga de medo em falar, encostar, olhar para aquilo que a gente vê como negativo, né? No sentido que é quase como se eu reconhecer, eu tô dizendo que eu aceito isso na minha vida. Exatamente. Se eu reconhecer, se eu prestar atenção. É quase assim, vai atrair. Isso, é quase um convite, né? E a gente tem, por exemplo, eu já falei às vezes falei uma besteira. Hoje, antes aqui, eu falei a gente conversou sobre isso, daí eu falei, então eu não quero saúde, eu quero doença. A primeira coisa que eu fiz foi bater na mesa. Sim. Que para resolver todos os meus problemas, né? Sim. Então, isso é interessante porque tem essa tensão interna também de uma coisa que isso nos coloca num lugar de muita ativação, assim, né? E daí eu fico pensando como é que é um caminho para integrar isso verdadeiramente também, né? Não ser só da boca para fora. Assim. Sim. De ativação e de defesa. Isso. Né? Porque então essa ativação é uma mobilização do meu sistema de defesa. Então eu fico totalmente ativada para me defender, como se fosse verdade que nesse momento aqui eu não estivesse totalmente segura.
nesse momento. Nesse momento eu estou totalmente segura. Então, não há nenhuma razão para o meu sistema de defesa, para aquilo que garante a minha sobrevivência, estar ativado. Mas a gente vive com o sistema de defesa ativado. A gente vive... É como se a gente ficasse assim o tempo todo, batendo na madeira para evitar que o mal se aproxime. Sim. Como se o mal realmente não fizesse parte disso que a gente chama bem. Né? Então... Isso é complexo no nível da integração. Né? Porque, sim, nessa hora eu lembro muito... Eu vejo assim, o cerne do conhecimento sistêmico é muito mais postura do que conhecimento. É tu desenvolver um lugar de lidar com tudo, na minha opinião. E quando a gente fala de incluir, eu acho que a palavra não é nem mal, mas incluir isto que nós excluímos naturalmente, que na verdade é só mais um movimento, mas a gente né, destaca como mal, não é chamá-lo, mas apenas reconhecer que ele faz parte. Em algum momento ele vai acontecer e fluir. Isso. E aí, a gente ainda cria um sistema totalmente... um cenário interno totalmente pernicioso, porque assim, se acontecer contigo, tá bem. Não pode acontecer comigo. Se for no vizinho, eu te ajudo. Fica bem, porque eu até tenho recursos para te ajudar. Mas se for comigo é que fica ruim. Então, sabe, é como se faz parte, mas não faz. Faz parte, mas não comigo. Então, a gente tem essa sensação, a gente tem uma falsa, uma ilusão, que, por ser ilusão já não precisa qualificar mais. A gente tem uma ilusão de que, como o sistema de defesa está o tempo todo ativado e eu viciei em me defender, que eu posso ficar imune. Porque, então, quando algo ruim acontece, eu dei azar, eu o quê? Eu me revolto porque eu não merecia. Eu me revolto porque eu não merecia. Eu fiz tudo né? certinho, então, como assim eu vou ficar doente? Como que eu vou ficar doente? Desconfio da vida. Eu desconfio da vida, eu me sinto sendo punido, porque então eu rezei tanto. Desculpa de interromper, mas sabe o que me veio? Que isso mostra ainda uma postura de barganha com a própria vida. Eu ainda não tô vivendo. Ainda tô assim, me garantindo. Tô no experimento, assim, tipo... Não, gente, eu vim aqui treinar, vou treinar para ver se vai funcionar. Quem sabe cola. Quem sabe cola. Se eu treinar bem, então isso é a minha vida. Se eu treinar mal, eu fico criando a ilusão de que eu vou... Né? Eu não sei, mas talvez eu venha de novo para... poder... Então, é como se a gente viesse para a vida para treinar. Né? Eu vou lá treinar, viver, vou lá naquela vidinha, eu treino viver, e se der certo, se der certo, valida aí, faz check. Se não der certo, me dá mais uma chance. Né? Para mim, a imagem que vem é bem assim, eu ainda não estou na vida, eu ainda estou, sim, dançando de longe. Sim, né? Sim. Ainda não estou na... Sim. na presença. Né? Eu vou ao show, mas ao invés de usufruir, eu fico... Na grade. Será que eu danço bem mesmo? Será que eu aprendi a coreografia? Eu sei? Né? E esse treino, ele faz com que a gente viva pela metade mesmo. A gente viva uma parte da nossa vida, mas a gente não usufrua, porque a gente não... Né? Então... Já fiz isso em algum momento, por exemplo, alguém dizer, amiga, adoeci, tô com Covid, e da minha mensagem de volta ser, usufrua dessa dor, desse desconforto, desse cansaço, usufrua desse momento.
Ah, mas como vai usufruir se eu tô com febre? Como eu vou usufruir se eu tenho febre, se eu vou perder 3 dias de trabalho, se eu tinha uma festa para ir e não vou? Não, usufrui desse momento. Uhum. Usufruir aqui não quer dizer Eu acho que tem a ver tenha também. prazer com. Sim, sim. Usufruir aqui significa Se aproprie do momento. se aproprie desse momento, se Uhum. aproprie dessa experiência. Uhum. Essa é uma experiência, é a vida vivendo isso através de ti. Uhum. É algo. Tá? E assim, só lembrando, né? Porque como isso tá na internet, eu acho que aí tem que ter um pouco de cuidado só para deixar as coisas bem clarinhas. Por favor, Isso, deixa bem clarinho. isso não significa que nós temos que buscar doenças, né? Nada disso. Não. É estar presente no movimento da vida. Porque a vida vai Exatamente. apresentar coisas difíceis e vai apresentar coisas muito boas. Uhum, Que se possa estar presente quando estiver muito bom claro. e que se possa estar presente quando Porque aí, então, não quando tiver. eu vou para, sei lá, para minha viagem dos sonhos, quando eu vou ali para uma praia, quando eu estou realmente diante de uma situação antagônica àquela que eu vivi anteriormente, e eu usufruir, eu vou poder usufruir também. Porque então, para eu saber o que é alegria, eu tenho que saber o que é tristeza. Para eu saber o que é tristeza, eu tenho que saber o que é alegria. Eu tenho que ter essas experiências. Porque é no par que a coisa acontece. A vida é dessa forma. Né? Então, quando eu não me entrego para aquela tristeza que é o momento, eu não consigo me entregar para a próxima alegria, que é o momento. Né? Por isso que é tão, por exemplo, tão propagado hoje em dia que a gente tem que usufruir do luto. A gente tem que usufruir daquele período que sucede uma morte, né? Seja uma morte física, seja uma aposentadoria, o rompimento de uma relação. Né? Então, quando eu usufruo do meu luto, em seguida eu posso me alegrar com a vida, com algo a ser celebrado. E esse é um bom exemplo, né? Porque quando eu não me aproprio do luto, eu começo a carregar ele. Isso, eu vou Eternamente. sofrendo homeopaticamente, não sei se dá de usar isso, mas eu vou sofrendo parceladamente. Eu vou sofrendinho, eu vou sofrendo um pouquinho todo dia. Porque em nenhum momento eu deixei que a tristeza, a dor, a saudade me passasse, me perpassasse. E aí eu sofri, chorei todas as minhas lágrimas possíveis para essa dor. Ok, então agora eu posso sorrir todos os sorrisos possíveis para aquela alegria. E me vem, talvez até por essa nossa característica humana de se defender o tempo inteiro, a gente tem essa relação muito antagônica com a dor e com os problemas, né? A gente quer evitar meio que a qualquer custo o tempo inteiro. Isso. E, como uma criança. Como uma criança. Como uma criança. E eu, assim, até, por exemplo, uma experiência para mim que foi bem forte foi quando eu perdi meu pai, agora vai fazer quase 3 anos já. Uhum. Eu fiquei observando o que foi o meu processo de luto, assim, né? Uhum. E hoje eu acredito que eu já passei pelo luto, né? Aquela dor da perda, eu acho que eu já passei. Uhum. E é tão interessante olhar para o processo que ele teve uma função na minha vida. Não só lidar com a perda, ele teve uma outra função ali. Teve uma função um pouco maior do que apenas lidar com a ausência do meu pai. Uma função existencial, de aprendizado mesmo. Uhum. E daí eu fico pensando assim, né? Qual é a função das nossas dores humanas? Porque a gente não é apenas a dor quando a gente está na dor. Ali tem algo acontecendo internamente. Tem algo, né? Do mesmo jeito tem que a gente... Tem uma lição sendo processada. Sim. E como isso é necessário para a fisiologia do nosso corpo. Ela precisa passar... Eu não sei porquê, eu ainda não sei porquê, mas tem uma necessidade. Fisiológica. Fisiológica. Orgânica. Daquilo ali. Aquilo ali organiza alguma coisa em algum lugar. Né?
Então, do mesmo jeito que a felicidade nos traz integrações e tem a sua necessidade, a dor é um processo humano. Necessário. Bem nesse sentido, ela faz parte. Porque senão a gente fica manco. Ela tá no cardápio, porque senão a gente fica manco. A gente não vai para algumas direções se a gente não passar por ela, né? Não vai. E como a nossa primeira experiência... A gente vai para estagnação. Vai para... Exatamente. E como a nossa primeira experiência, até por esse medo que ela gera, porque sim, é um lugar de risco. Sim, dói, é risco. Mas o Hellinger falava, né, que até o momento da geração de uma criança é sentido como uma proximidade da morte. De tão extremo que é a situação do prazer também ali, né? Sim. Então, aqui a gente lida melhor com o prazer, mas tem essa proximidade com os limites da vida nesses momentos, né? E, claro, isso assusta, né? Mas isso também tem uma função, né? Orgânica. Tem uma função... tem uma função fisiológica de fortalecer a nossa estrutura, de fortalecer esse corpo, não o físico, não o corpo concreto e palpável, mas tudo que é essa constituição humana. Então, é fortalecimento, é como se, então, com essa experiência dolorida, com essa experiência triste, eu ganhasse músculo existencial. Eu ganhasse... o Hellinger falava a densidade, né? Ganha a densidade da existência, né? Claro. Do peso, né? O peso da existência. Então, é quase como se eu, a cada experiência, mas as negativas também, eu ganhasse um fortalecimento na minha estrutura de personalidade, no que a gente pode chamar na minha estrutura egóica. Ganho uma informação a mais. Tu tem na tua experiência, na tua vida também, tu tem uma dica de por que esse fortalecimento é necessário? O que a gente está tentando alcançar com esse fortalecimento? Maturidade. Confiança. Completude. Sentido, talvez, não? Sentido. Substância. Substância. Preenchimento. Volume interno para dar conta de tudo que se apresenta. Então, não é que um dia eu vou parar de sofrer. É que um dia eu vou sofrer... Ah, não? Não vou parar de sofrer. Não vou. Com as dores eu não vou parar de sofrer, mas as dores vão ser percebidas com outro lugar na minha consciência. Minha consciência vai olhar para essas dores, vai perceber essas dores com outra qualidade de presença. Então, por isso que a dor e o amor, a alegria, a tristeza, a prosperidade e a escassez fazem parte do nosso cardápiozinho. E quando a gente toma consciência que sempre que eu falo em doença, eu estou falando em saúde. Sempre que eu falo em saúde, estou falando em doença, isso faz com que algo se tranquilize dentro de mim. Porque, então, na experiência de saúde, eu estou bem sustentada pela minha base. Na experiência de doença, eu estou bem sustentada pela minha base. E é uma visão mais completa, né? Eu estou vendo todo. Eu não estou. Eu não estou na exclusão. Né? Eu não estou na exclusão. Então, quando eu me caso, automaticamente o descasamento tá no jogo. vai para minha pauta, para o meu cardápio.
por exemplo. É por isso Então, que quando assusta, né? é por isso que assusta. Porque eu tenho que considerar que aquilo ali pode não ser. E para mais, quando eu nasço, eu tenho que a considerar morte já claro. entrou na pauta. Hum. Quando alguém que eu amo muito nasce, a morte dessa pessoa já vem para o meu cardápio, já vem para minha pauta, já vem para minha listinha de possibilidades. Essa semana eu li essa que interessante, né? Eu li essa frase, né? Que a morte não é o oposto de vida, a morte é o oposto de nascimento. Claro. Tudo é vida. Claro, tudo é vida. E a morte é o oposto de nascer, não é o oposto de viver. Porque tudo faz parte da vida, tanto nascer quanto morrer. Eu sinto vontade de falar assim que isso é bem desafiante em vários momentos assim. Sim, né? sim. Esse olhar eu vejo isso como um bom norte de desenvolvimento. É um treino. É um treino. É um treino. Não é algo para ser aprendido e apreendido e na sequência consolidado. Não, é para ser especulado, refletido, pensado, tenho que duvidar, tenho que... Será mesmo? Será que funciona? E é isso que, então, vai gerar aprendizado, vai gerar apropriação, vai refletir na minha condição existencial. Sim. Porque aí os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, toda a minha constituição fica disponível para tudo. Para tudo. Para ver qualquer coisa, para ouvir qualquer coisa, para sentir qualquer coisa, para perceber qualquer coisa que exista entre o céu e a terra. E é onde eu estou inserida. E isso tem um efeito no todo deste sistema. Tem um efeito no todo desse sistema. Porque não é sistema. apenas incluir o mal, mas o que está... Qual é a ferramenta que eu tenho quando eu consigo abarcar o todo? Tem a exclusão. Uma ferramenta que eu tenho quando eu consigo abarcar o todo, é um recurso que eu desenvolvo, eu não preciso ficar em alerta. Eu posso soltar. Sim, porque... Entendeu? Eu posso liberar o meu sistema de defesa só para situações em que a vida está... que a minha vida está em risco. Então, deixar para usar a ativação quando é necessária. Só quando é necessária. Não na pré-ocupação de algo. Não na pré-ocupação. Eu não me ocupo de sobreviver o tempo todo. Eu me ocupo de viver o tempo todo. E me ocupo de sobreviver quando a minha vida fica em risco. Sim. Legal. Eu recomendaria esse episódio para todo mundo. Ficou bom, né? Ficou muito bom. Eu gostei. Desculpa a falta de humildade aí. Pois é, a falta de humildade é uma coisa que está no nosso cardápio humano e também a modéstia aí. Mas esse é um treino bem especial. Esse é um treino bem especial, porque me tira do alerta, me tira do será que vai acontecer? Me tira daquela sensação de que se eu não controlar, se eu não supervisionar tudo o tempo todo, o castelo vai ruir. O mal vai me atingir. E aí eu não listei. Esse é o recurso que eu ganho. Eu libero a minha estrutura. Eu libero o meu corpo e da exclusão do mal. Eu libero da prevenção. Entendeu? Eu não sou uma pessoa, então, eu começo a me perceber como uma pessoa que pode relaxar, dormir, descansar. Eu não estou de sobreaviso. Eu não sou uma enfermeira
num plantão com doentes muito severos para serem cuidados. Não, eu estou vivendo. Isso. Acho que é um bom lugar aqui, né? Para começar 2023 está ótimo. Tá ótimo. Acho que a gente já tem aí um tempo bom de conversa e render uma boa reflexão, né? Então, aí lembrar para as pessoas que a gente precisa do apoio de todo mundo para dar conta desses momentos em que a gente traz tudo que a gente tem movimentado nas nossas vidas e transforma isso em palavras para que outras pessoas para que elas possam usufruir, né? Sim. E só pra gente encerrar, eu já estava há um tempo querendo fazer um chamadinho. Vou falar aqui qualquer coisa, depois também a gente corta. Mas eu sinto que é importante, isso que a gente faz aqui de conversar, é um lugar de abertura que às vezes a gente não encontra na nossa vida assim diária, né? Sim. Então eu convido a quem estiver nos ouvindo, porque às vezes a vida se apresenta muito desafiante. E eu acho que a gente tem a obrigação de desenvolver abertura para aprender, mas a gente não tem a obrigação de saber de cara. Sim. Né? Mas está treino, desenvolver. Então, desenvolva abertura para a vida e desenvolva também, de alguma forma, para quem estiver escutando a gente, saber que os outros humanos estão aí para nos auxiliar. Claro. Não, rede de apoio é o extremamente importante. Super importante, né? Às vezes é desafiante ter esse lugar de segurança, mas desenvolva, procure, faça a sua parte, vai ter pessoas também para auxiliar. Né? Sim, e especificamente nos nossos trabalhos, nos nossos grupos, nos nossos atendimentos individuais e no trabalho que a gente desenvolve em grupo, esse tipo de reflexão e de conversa está sempre presente. Então, é também nesses lugares, né, que as pessoas podem procurar isso que a gente chama de rede de apoio e de rede de afetos que fazem com que a gente ganhe fôlego para a vida. Um pouco mais de força para dar conta, né? Claro, exatamente. Ok. Obrigada, Eva. Muito, muito bem. Obrigada, querido. Valeu. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Simone. Obrigada. Alice, que hoje está aqui de... Obrigada, Alice. Valeu.